O que eu vos sugeria, muito rapidamente, é que alguém tem que ir levando a câmara e olhar para a câmara para ir levando. Nós temos fotografias de quase tudo e, portanto, quando precisarmos de fazer, e temos depois que planear como é que vamos fazer isso, mas quando formos fazer a questão da patologia, nós temos que ter uma noção geral e, portanto, de certeza que temos fotografias de quase tudo. Okay? Só que nós, pelas fotografias, não ficamos com esta visão geral. E, portanto, aquilo que interessava era agora corrermos rapidamente o edifício, a dizer assim, ok, se eu tiver meia hora para olhar para este edifício e fazer a lista do que é que, do ponto de vista estritamente técnico, e, portanto, nós estamos a falar, agora não estamos a falar de disfunções, estamos a falar de questões técnicas de degradação, se quiserem, envelhecimento dos materiais e afins. O que é que temos é fazer essa descrição geral. E, portanto, nós olhamos para aqui, para a fachada, e porque isto depois, obviamente, dará direito a um relatório, e num relatório, o relatório é estruturado. E um relatório destes, obviamente, tem desde logo um relatório de patologia, tem desde logo uma descrição dos sistemas construtivos e da construção e da arquitetura. Com isso não estão preocupados, porque isso estamos nós a fazer com muito detalhe, não é? A seguir, portanto, essa componente eu vou saltar, ok, não é? Depois, a seguir, tem, em geral, uma coisa que é uma lista de defeitos, independentemente do sítio onde estão. Isto é, tem uma lista quase catálogo. Existe isto, existe isto, existe isto, existe isto. E a seguir um mapeamento. Ok? Pronto. E, portanto, aquilo que eu queria fazer agora convosco é quase só uma memória. É dizer assim, fachada principal. Muito bem. Do ponto de vista, alvenarias. Alvenarias, temos alvenarias de pedra, paredes de alvenaria de pedra, portantes, estruturais. Olhamos para as paredes de alvenaria de pedra, nós não temos aqui nenhuma indicação de que haja nenhum problema estrutural para a condição atual. Não quero dizer que não estou a dizer que elas resistem ou não resistem àquilo que nós cá viemos a pôr. Porquê? Fissuras. Não há fissuras. Isto é, olhem para a parede, se veem alguma fissura, digam, não há fissuras. Há ali umas microfissuras, esta parede não tem fissuras. Segunda questão, esta parede não tem empenos. Além de não ter empenos, ou seja, não tem distorções dos vãos, não tem nenhum sinal evidente de desalinhamento significativo, de perda de verticalidade ou de perda de horizontalidade. Sobretudo, perda de verticalidade não tenho, não é? Uma das coisas sempre nas nossas preocupações, que não quer dizer que seja grave, mas é saber se eu tenho, se a parede é inclinada para fora, se inclinada para dentro, se tem barriga, ok? Podem ir mudando e podem falar à vontade, eu só estou a... não é? Ok. Portanto, a alvenaria, em princípio, o assunto está resolvido. Reboco, revestimento. Revestimento, nós não temos dúvida que isto é um revestimento que tem cimento, ok? Pode não ter muito cimento, mas tem cimento. Portanto, não é só um reboco de cal. Acontece muitas vezes que este reboco de cimento é uma substituição que vai só até meio piso. Aqui não é. Claramente nós temos reboco até lá acima. Aquela cor cinzenta escura é claríssima de um reboco de cimento. Ok. Problema deste reboco de cimento, depois teremos que discutir se, do ponto de vista da coerência construtiva, arquitetónico, cultural, ele faz sentido estar cá ou não, ok? E o que é que fazemos? Do ponto de vista estritamente técnico, o que é que ele está aqui a fazer? Qual é o problema? Não tem nenhum problema especial. De facto, não tem nenhum problema especial. Tem meio dúzia de fissuras que provavelmente não ocorreriam se fosse uma massa de cal, mas, de facto, ele não tem nenhum problema especial, ok? Pintura, obviamente, super desadequada. Isto é uma pintura acrílica, não é? Não uma pintura mineral, é uma pintura acrílica. Também não está a ter nenhuma consequência especial, mas tem esta degradação que é, como vocês sabem, fundamentalmente por dois motivos. Pela umidade ascensional, e isto é umidade ascensional, não há nenhuma dúvida que é umidade ascensional, ok? E pela ação da chuva. Não é? Lá em cima, obviamente, não é umidade ascensional, lá em cima, ali, por exemplo, há aquela quebra da telha e portanto, a água entra. Ok. Soco. Bonito, feio, essa é outra questão. O soco, que deve ser relativamente recente, está em bom estado. Pedra. Qual é o problema da pedra? Nós temos pedra, isto é granito, não é? E como vocês sabem, o granito pode ser muito diverso. E este é um granito, digamos, de grão muito grosso, não é polido, obviamente, nem nunca foi polido, e é de grão grosso, mas o granito tem, depois a Lídia explica-vos isso, mas o granito tem, digamos, duas grandes gamas. Os granitos muito azuis, não é? Que são granitos muito rígidos,
No Porto é que isso acontece muito, eu tenho uma grande variação, não é? Ou granitos mais amarelados, porque como vocês sabem, o granito é quartzo, feldspato e mica. Mica são estas coisinhas brilhantes, quartzo são aquelas pedrinhas brancas muito resistentes e o feldspato é esta massa que envolve isto tudo. O feldspato oxida com os anos e, portanto, quando está mais amarelado é mais bonito do ponto de vista visual, às vezes tem um ar menos duro, mas também tem um problema, é que ele desagrega-se. Este granito, com os anos, vai se transformar em saibro. O saibro normal das estradas, o saibro é o resultado de um granito super feldspatizado, em que o feldspato se transforma numa massa. Pronto. E, portanto, olhando para aqui, o que é que nós temos? Temos as superfícies do granito, sem grande... com os sinais do tempo, obviamente fazer detalhes finos, como aquele ornamento da janela, em granito deste, é mesmo para se ter assim, isto é, não poderia ter um detalhe mais fino. Reparem, naquilo em que resolveram ter detalhe fino, o que é que fizeram? Calcário. E aí sim, provavelmente temos problemas maiores no calcário, ok? Temos problemas maiores no calcário. Juntas de cimento inadequadas, completamente inadequadas para tirar. Muito bem. Eu diria que aqui, o que é que vale a pena observar mais? Olhar para a parte da pedra e ver os elementos metálicos. Os elementos metálicos com a pedra têm sempre um problema, que é, por mais que eu queira, eles vão expandir e vão partir. Aqui, esses elementos metálicos obviamente já não são originais, há aqui alguma fratura, portanto há aqui alguma fratura da pedra, mas eles estão relativamente soltos e já não são originais, o que significa que eles não estão a criar grandes pressões na pedra. Mas aqui, se repararem, há uma fratura da pedra que tem a ver com isso. Provavelmente não é dramática, ok? Há algum desalinhamento da pedra. A varanda tem claramente um problema funcional, isso já vimos, que é as guardas da varanda são claramente, digamos, impossíveis de manter num uso corrente, isto é, são demasiado espaçadas. Pequeninas fissuras do cimento, todas aquelas pequenas fissuras são fissuras que têm a ver com o facto de ser uma argamassa de cimento, ok? Passamos para o lado, portas e janelas. Portas e janelas já vimos, as janelas têm esta característica de estar completamente à face de fora, não é? As janelas daqui estão à face de dentro, ou ao meio, as janelas de cima estão à face de fora, portanto todo o contorno é um contorno que está saliente em relação à pedra. O peitoril é de madeira, pequenino, o peitoril não entra debaixo da ombreira, nestas casas nunca entrava, ok? E obviamente estão em mau estado e obviamente é preciso perceber agora por dentro porque é que elas são tão à face, porque é que aquelas não são, se elas eram assim, porque as janelas estão à face têm um problema complicado, que é a sua grande deterioração. Tem uma vantagem que é não têm peitoril, não é? Muito bem, continuando. O granito, apesar de estar feldspatizado, está relativamente bem. E aqui o panorama é exatamente o mesmo, ou seja, se quisermos fazer o resumo é assim: parede desempenada, alvenaria de pedra sem nenhum problema especial, reboco de cimento claríssimo. A que profundidade é que vai? Devíamos fazer aqui uma sondagem, porque este reboco original deve ter 4, 5, 6 centímetros em alguns sítios. Será que o reboco foi substituído todo por reboco de cimento, ou que o reboco estava degradado à superfície e foi só revestido com 1 centímetro de cimento, não é? E o que é que devemos fazer numa situação ou noutra? Essa é uma questão que temos que nos colocar depois, não é agora. A mesma questão, que é, obviamente, esta pintura é completamente desadequada e, portanto, esta degradação, obviamente, existe por causa da água, mas existe por causa da pintura. Olhamos para a cornija, que está completamente desenhada pelo Bettencourt, a cornija e depois o beirado. A cornija tem uma coisa muito importante, que é as juntas estão fechadas. Vejam as juntas, não há juntas abertas. Quando nós olhamos para este tipo de elemento, uma das coisas que temos sempre que ver é que se as juntas estão abertas, não há nem juntas abertas, nem há grande sinal de movimento. Portanto, mais uma vez, e mesmo o beirado tem uma ou outra telha semi-partida, mas também não tem nada especial. Ombreiras de portas, tudo bem. Alguma coisa especial? Nada de especial. Esta é um bocadinho estranha
que é com 3 pedras, mas adiante. Temos aqui um buraco que nos mostra que provavelmente o reboco de cimento foi mais fundo do que nós imaginamos, não é? Ou seja, o reboco foi... Ok? Juntas de cimento. Aqui, obviamente, isto foi uma deterioração por impacto, ok? É irrelevante, não é? Temos que o registar porque é assim, pode eventualmente, digamos, a decisão ser repor ou não repor. Há uma coisa importante que é perceber, os fios interessam um pouco, mas interessa perceber o que é que são infraestruturas e o que é que estas infraestruturas podem ter deteriorado ou não na pedra. Isto é, eu provavelmente não vou querer ali a candeeiro nem aquela caixa. Há deteriorações graves por causa disso? Não há? Há alguma consequência? Do lado de cá, aqui claramente este reboco e estas paredes estão um bocadinho em pior estado. E estão um bocadinho em pior estado. Há aqui, reparem, se olharem para aqui para esta parede, além da fissuração por causa do reboco de cimento, aquela fissuração é fissuração hidráulica claramente, não é? Por causa do reboco de cimento. Mas há uma fissura aqui, há outra fissura ali, que não é que nos deixem preocupados, zero preocupados, mas que já dão alguma indicação de outro tipo de movimento que aquelas paredes não têm. E por um motivo simples, porque, como se recordam, agora conhecem a estrutura da casa, tem ali uma parede de pedra, tem aqui outra parede de pedra, e no meio tem uma parede de tabique e o corredor e toda aquela estrutura de madeira que anda para trás e para a frente. Portanto, é natural, reparem, este arco é um arco que está meio alinhado com uma parede de pedra e toda aquela zona é uma zona mais soft, digamos assim, do ponto de vista estrutural. Portanto, é natural que haja ali, mais uma vez, temos janelas completamente à face, com esta que tem esta coisa estranha que eu ainda não tinha visto, que é uma moldura completamente retangular. De resto, eu até diria que esta argamassa é uma argamassa menos rica pela cor, é uma argamassa menos rica que a outra, mas é uma argamassa de cimento, não é? Aqui importa reparar que esta argamassa está a comer, digamos assim, está mais saliente em relação à pedra, coisa que nos outros lados, pergunto, estava ou não estava? Que é a vossa ideia? Não estava. Aqui é sempre ao contrário, portanto, aqui claramente há aqui uma alteração posterior, isto é, se construíram assim, aqui quase certeza que também construíram da mesma maneira, imagino eu. E portanto há aqui um reboco adicional, não é? Portanto, nós de fachada estamos bem, não é? E agora? A fachada está ótima. Manda pintar e está... Agora, olhando para esta alvenaria aqui, não é? Exatamente, isto é muito... Eu disse que às 4 horas acabávamos, não é? E ainda temos que ir ao interior. Olhando para esta fachada, não é? Descrição construtiva temos nós que fazer. Eu digo do ponto de vista da patologia. O que é que nós vamos sempre olhar para uma fachada destas? É sempre a mesma coisa. Nós vamos ver, o estado da pedra, nós vamos ver se há sinais de desalinhamento horizontal, se há sinais de perda de verticalidade, ok? Vamos perceber que tipo de juntas é que temos, o que é que temos no material das juntas e vamos perceber se há alguma degradação, algum movimento. Eu olho para esta fachada e à primeira vista não vejo nada. Depois, quando começo a olhar com mais detalhe, vejo ali uma pequena fissura que anda ali por baixo daquela janela e que de facto vai para aquele lado, vem por aqui e depois acaba por morrer, digamos assim. É uma fissura pequena, não tem nenhum significado, existe, a única coisa que eu sei é que quando eu fizer uma intervenção eu tenho que pensar como é que eu vou reparar ou se quer que ela volte a aparecer, ok? Pronto. A solução, isso é outra coisa, depende de eu querer rebocar a casa, de não querer rebocar a casa, etc. E há também naqueles cimentos ali alguma fissura, portanto, aqui há um ligeiro movimento, mas que, enfim, não nos preocupa. Não há perda de verticalidade, não há fissuras significativas, não é? E os rebocos, embora tenham cimento, não são particularmente agressivos.
depois há aqui esta transição, e quando há uma transição de alvenarias, nós temos sempre a preocupação de perceber se as alvenarias encaixam umas nas outras, se há embrincamento. Aqui aparentemente não há embrincamento nenhum. E portanto, o estranho é que não tenha acontecido nada, mas não aconteceu. Isto é, provavelmente porque não há embrincamento aqui, mas há para o lado de dentro. Como é que será esta parede, não é? Porque o lógico é que ela tivesse ali uma pequena fissura. Não tem ombreiras grandes, padeira de pedra. Ali, obviamente, naquela esqueci-me de dizer, temos ali uma padeira de cimento, temos aquela caixa de estora mais ou menos manhosa, mas eu diria que aquilo são acessórios, ok? Temos ali 2 buracos para pôr a antena de televisão e é bom reparar que há ali um remate que é um remate em cimento para o suporte do beirado. E o beirado não é igual ao do lado de lá, ok? O beirado é completamente diferente do lado de lá. Não sei se já tinham isso registado, mas é completamente diferente, não é? Estamos a ver patologias e este beirado obviamente tem uma eficácia muito menor do que o beirado do lado de lá, não é? Pronto. Que, aliás, depois degrada-se. Aqui, passando para o lado de cá, tudo bem. Temos aqui uma fissura que também não é dramática, corresponde ali, digamos, àquela pedra. E temos, e este é para os homens das estruturas e para as mulheres das estruturas, obviamente que aquele pilar do canto, e agora vamos lá acima, não obstante ver, ou veem depois, aquele pilar do canto, vamos ver depois as fotografias, tem um ligeiro deslocamento e a guarda horizontal está ligeiramente fissurada no sentido perpendicular. Pensem o que é que equilibra aqueles pilares. Nada, não é? E, portanto, aqueles pilares, obviamente, eu aqui não consigo ver, uma coisa que nós precisávamos de ver a verticalidade e, sobretudo, voltando para os homens das estruturas, precisávamos de pensar se eles eventualmente necessitavam de algum travamento ao nível de cima. E um travamento ao nível de cima não tem que ser um travamento com uma laje de betão. Pode ser a própria estrutura de madeira do telhado ou do forro, que com uma treliça, por exemplo, uma treliça deitada, agarrada aos ferros metálicos que de certeza têm no topo daqueles pilares, os trava, ok? Agora, claramente, esta fissura não é dramática, minimamente, zero dramática, a questão é saber como é que a gente está a resolver. Escada, sem drama nenhum, padeeiras, impec, portanto, diz, Teguro. Não percebi. O beirado é duplo, mas não é, mas em relação à parede não tem a saliência de 2 telhas, não é? Portanto, o beirado, se vierem aqui para trás, o beirado é duplo, e se vê-se depois na fotografia do drone, mas ele é claramente, o de lá de cima é duplo, mas tem 2 telhas fora da parede, não é? Ok? Vamos lá dentro? Da cobertura lá dentro, na cobertura lá dentro não vale a pena falarmos, porque isso já vimos todos, mas não vale a pena ir lá subir. Mas, por acaso, deve valer a pena. Vamos lá dar a volta dentro, ok? 3,5, isto está a correr bem. Ele anda... Ok, op. Ok, querem entrar? Não. Não querem entrar. Do lado de dentro. Do lado de dentro. Do lado de dentro, aqui vê-se muito mal, mas pronto, do lado de dentro não há nada que saber, porque isto são tudo forros, há aqui um pavimento de madeira diretamente sobre o solo, não é? Ou seja, tem uns barrotes, tem umas pedritas, mas é diretamente sobre o solo, e tudo isto está forrado. As paredes, claramente por dentro, vê-se que são paredes que estão com argamassa de cal, e onde é que há deterioração? Mais uma vez, umidade ascensional, que não é de estranhar, até porque estamos abaixo da cota do solo, não é? Umidade ascensional até cerca de 1 metro de altura, e temos umidade junto às janelas, portanto, entra água para as janelas, obviamente, alguma água como é natural, ok? Estes pavimentos estão completamente podres, não é?
estes pavimentos não é caruncho, portanto, não é caruncho, não é térbita, é podridão. Podridão significa, e essa é a distinção, significa que é ação da água. Não é? Ação biológica por causa da água. E estão a desfazer-se completamente. Não é? Isto é aquilo que aqui o Negrão chamaria podridão negra. Não é? Desfazem-se completamente em água. Não é? Ok? Pronto. Vamos lá. Portanto, patologia, aqui, não é? Na verdade, isto está novo. Não é? Aqui, e isso não é patologia, obviamente. As portas estão desempenadas, isto não é patologia, isto é defeito ou feitio. Depois temos que resolver o que é que devemos fazer a isto ou não. Tem umas soleiras em cimento, se são bem feitas ou mal feitas, eu diria mal feitas, mas esse é outro problema. Ou seja, que garantia é que eu tenho que com esta soleira e com uma porta sem batente que a água não entra aqui? Felizmente tenho ali aquela caleira. Obviamente este é um assunto a repensar, mas pronto. Aqui, do ponto de vista da topologia, também não se vê nada. O que se vê é umidade ascensional mais uma vez, ok? E a viga que o Betancourt abriu, o Maurício, que abriram numa das aulas passadas, não é? Em que nós conseguimos ver o estado da madeira. Eu não sei exatamente, aquelas manchas brancas não quer dizer que seja podridão, não é? Não sei o que é que na altura acharam que a madeira estava bem? Estava bem. Portanto, o facto de ter manchas brancas não quer dizer que seja podridão. Pronto, e portanto, aqui não há, aqui do ponto de vista da deterioração, agora, o que é que nós temos aqui, obviamente? Temos aqui, e também se quiserem, também pode ser encarado como um defeito, não é? Aqui temos revestimentos e soluções que não têm nada a ver com o edifício, não é? Este aqui já é uma betonilha, provavelmente, não é? Este é capaz de ser. Consegue dar aqui um pulo? Mas é muito rijo, não é? Ok? Olhando para as portas, as portas são claramente novas, as portas estão em bom estado, estão desempenadas. Como é que elas se vê? Por exemplo, as ferragens são completamente novas também, não é? Contrariamente às janelas de cima, não é? Tinha outra geometria, claramente. Portanto, aqui há uma alteração de geometria. Em relação aqui às janelas, reparem que as janelas aqui têm, e eu não estou a dizer que é um defeito, mas é uma dificuldade, elas têm inclusive um ornamento exterior que está para cá da pedra, não é? Como se a janela fosse encaixada por fora. Portanto, do ponto de vista da patologia, isso depois do funcionamento. Ok, aqui, quem é que tem coragem para ir lá acima buscar 2 holofotes? Onde é que estão? Estão dentro do saco. Só pode ser o 1, o 4 ou o 5. É que os outros não têm bateria. Vamos entrar aqui. Ok, aqui temos a porta, apesar da porta ser nova, já numa condição completamente diferente, não é? E isto é claramente água. Umidade ascensional. Umidade ascensional e, aqui sim, argamassa que não é de cal, isto é argamassa de terra, não é? António, aqui nem sequer é argamassa de cal, aqui é argamassa de terra. De terra. Ok? E isto é importante, obviamente, que elas, aqui, o nível de umidade, ponham aqui a mão. Eu sei que se vão sujar, mas ponham a mão, para sentir o nível de umidade. Está com muitos por cento de umidade, não é? E, portanto, obviamente que, embora nós achemos que o problema da umidade ascensional aqui não é um problema grave, é de facto grave, por exemplo, quando nós temos estes rebocos de terra. Não é? Eu queria ver se isto tem luz? Não. Chegou aqui Os holofotes. Oh, espetacular, obrigado. Obrigado. Já todos vieram aqui?
Cuidado com a cabeça. Cuidado com a cabeça. Já põe aqui. Podem entrar sem vir aqui à sanita. Cuidado com a cabeça, Maurício. Cuidado com a sua cabeça. Aí tem uns pregos aí atrás. Cuidado. Pronto. Aqui, claramente, o que nós temos aqui é a parte de baixo da escada, não é? E a parte de baixo da escada que é espetacular, que tem, onde a gente vê que os degraus, e daqui a pouquinho vimos cá, eu já levantei isto, mas tornar a levantar com o iPad para ver se conseguimos depois desenhar, em que os degraus são peças únicas, não é? Que entram ligeiramente por baixo do degrau que está por cima, portanto, mas são apoiados nos extremos laterais e estão apoiados, digamos, também um bocadinho com o focinho em cima do seguinte. Aqui os degraus grandes e há estes cachorros que ajudam o suporte, estas pedras que ajudam o suporte lateral. A argamassa, como está ali a mostrar o Maurício, é de terra. Só não é de terra aqui, onde já devia ter havido alguma deterioração e eles acabaram por fechar com cimento e mal. E depois aqui é a curva, são pedras de grande dimensão, é a curva da escada, aqui com estes cachorros, não é? Com algum remate de cimento. Não há aparentemente nenhum problema especial, não é? Não há aparentemente nenhum problema especial. Temos que pensar, por exemplo, aqui em relação às argamassas de cimento, não deviam cá estar, não deviam ser de cimento. A questão é esta, vale a pena tirá-las? Qual é a consequência de as tirar? Como é que as vamos tirar? Qual é o benefício que temos daí? E qual é a consequência negativa? Portanto, prós e contras, eu diria que essa é aqui a questão, ok? Aqui com esta parte central, ok. Podemos sair. Portanto, eu diria que mais do que defeitos, cuidado com a cabeça, mais do que defeitos temos asneiras. Isto é, intervenções menos assertivas, não é? Porta antiga, empenada, não sei para onde é que dá. Ok? Pronto. Vamos dentro de casa? Vamos dentro de casa. Está mais fresquinho. Ok. Obrigado. Aqui estamos todos. Estamos a perder clientes. Não. Depois fazemos duas perguntas no fim e damos reboçados a quem. Quem nos falta? Meninas. Cindy e Társila. Vamos lá. Depois já vêm trabalhar. Agora, mais uma vez, escusamos de querer ignorar, nós temos um problema de umidade ascensional. Não é? E, portanto, não é pequeno. Não é? Ali não é. Agora, vamos pensar assim. Temos o problema de umidade ascensional. Vamos olhar para o resto dos rebocos. O que é que acontece ao resto dos rebocos, não é? Isto aqui é um tabique. Mas os rebocos em si não inspiram nenhum cuidado especial. Não estou a dizer que é para tirar ou não é para tirar, mas não implicam, não implicam nenhum cuidado especial, ou seja, não têm nenhuma preocupação especial. Assim como a pedra, não é? Este pavimento é um pavimento, já vimos que é um pavimento posterior, desqualificado, tem algumas mazelas e, portanto, provavelmente teremos muitas razões ou várias razões, eventualmente, para o mudar. Se não o quisermos mudar por outros motivos, temos também que pensar o que é que fazemos a estas coisas. Primeiro degrau, o que é que olhamos para o degrau e o que é que vemos? Duas coisas, degrau partido e a seguir a cor. Porque é que esta cor? Isto tem níveis de umidade brutais, não é? Quanto é que leem ali? 45. Diz a Daniela que devia ser 15. Eu diria mais do que 10, já era mau, não é? Quanto é que é aqui? 14. Portanto, entre este sítio e este tem entre 45 e 14. Ou alguém andou a lavar o chão, não é? Ou alguém andou a fazer xixi, não é? Ou... Não, 14. Não, 46. 99.
Está molhado Por isso que eu completamente. senti, pensei que estava molhado. Pois. Tem alguém que esteve aqui a limpar isso, quer dizer, Não- passar aqui um rio por baixo. Eu acredito que sim. Eu acredito que tenha a ver com esta. E depois a pedra tem este drama que é. A pedra não é. Este drama não. A pedra não é tudo igual. E portanto, porque é que ali está seco aqui? Porque. Agora, nós temos aqui um problema destes para resolver, não é? Ali temos um problema grave. Ali, não, aqui não temos um problema grave porque aqui basta dar com uma bota. Temos um problema grave que é. O que é que está a acontecer aqui? Esta parede é uma parede de tabique, ela para cima está boa, só que a base A base é Não- este elemento de madeira não que existe. aqui. não existe. E que desapareceu. Desapareceu. E isto está a apoiar as vigas. Se fosse estritamente necessário mantê-la cá e manter esta base, nós, uma coisa que já temos feito quando é necessário, é abrir uma vala de cada lado e fazer uma espécie de um empalme e depois encher o resto com... Mas esta é uma situação delicada, não é? Esta é uma situação muito delicada. Ok? Vamos continuar? Portanto, olhando para o arco. Arco, algum problema? Não há nenhum problema, mas há uma fissura. Não é? Claro que aquela pequenina fissura que está ali preocupa-nos alguma coisa? Aquela fissura não nos preocupa, embora seja na pedra de fecho. Embora Mas seja... é só, não, Vitor. É um bocadinho. Obviamente que há aqui algum alargamento. Agora a pergunta é, há alguma possibilidade de descompressão e de queda daquela pedra? Não há. Porque para aquela pedra cair, não é? Para aquela pedra escorregar, a abertura teria que ser menor. E com este contraforte, de qualquer maneira, nós temos que a registar. É evidente que temos que a registar porque, se não fizermos nada, temos que assumir que não fizemos nada. Há coisas que nós não podemos fazer. Uma delas é ignorar, isto é, quando não fazemos nada, não fazemos, mas dizemos que não fazemos, não é? Porque é que não fazemos? Não estou a dizer que é um defeito, mas é uma característica. Obviamente há aqui algum movimento e há aqui coisas estranhas nesta casa, nomeadamente estas questões destas padieiras que são comidas, não é? Pronto, vamos aqui por baixo. Aqui não vemos nada de especial, a não ser chamar a isto um defeito é umidade ascensional à mesma, chamar isto um defeito não se pode dizer que é um defeito, que está aqui uma foto. Não é um defeito, mas obviamente é um defeito, é uma incompatibilidade de materiais, não faz nenhum sentido. Não estou a falar da risquinha, estou a falar do... não é? Eu acho que o problema da risquinha é sobretudo a cor, porque, não sei, tipo, uma de cada cor era muito mais giro, não é? Depois temos esta zona da casa, que é claramente toda em madeira. E numa solução muito pobre, não é? Os degraus estão fraquinhos, ok, mas tudo bem. Podemos espreitar aqui para o buraco. A estrutura desta escada, conseguem olhar para aqui? A estrutura desta escada, desta pequenina escada, apesar de tudo, é uma estrutura que tem um barrote de cada lado e depois os próprios degraus é que são a estrutura, portanto não tem mais nada, não é? Tenho um barrote de um lado, um barrote do outro e tenho os degraus a apoiar, não é? Tenho duas peças por degrau, tenho o cobertor e o espelho, não é? Que é completamente diferente, desta escada. Venham ver esta. Esta escada, o que tem de cada lado é quase só uma tábua. A estrutura desta escada são os degraus, mas os degraus estão apoiados numa tábua. Não é? Aliás, apoiados numa tábua nem sabemos exatamente como. Estão pregados numa tábua. Apoiado. Venham aqui ver a estrutura desta escada. Ali era um barrote, aqui é uma tábua e a tábua é uma tábua de cada lado. E o degrau está pregado na tábua assim, não está sequer assente em cima da tábua. Portanto, Aqui é pela lateral, aqui dá para ver. Tinha que saber o nível de transformação da casa. claro. Betancourt, quer ver aqui? Quer ver aqui? O degrau nem sequer... Aqui, este aqui. O degrau nem sequer entra na madeira lateral.
Ou seja, é pregado da madeira lateral para o que vale. É como o que vale é que, como o cobertor está apoiado no espelho e o espelho é vertical e tem mais pregos, aguentam. Senão era. Aliás, o cobertor nunca podia estar. Portanto, ok. Aqui há algum caruncho, embora eu diria que faça o tipo de madeira, ele é superficial, não é? Pronto. Este. Aqui estamos numa situação semelhante, portanto isto agora repete-se. Eu acho que podíamos passar para o andar de cima, porque isto agora repete-se sempre. O que nós temos é umidade ascensional, não é? Este compartimento é particularmente importante para nós percebermos a estrutura da alvenaria. Nas paredes, digamos aqui junto às portas, eu tenho aqui as ombreiras, e as ombreiras estão relativamente bem, mas provavelmente a alvenaria depois aqui já é uma alvenaria mais tosca, embora ela não é muito preocupante. Estes rebocos, contrariamente aos rebocos ali, são rebocos que estão muito mais soltos, não é? Estes rebocos estão... Aqui não estão. Não, estão. Mas a esta cota, a umidade ascensional é natural. Pavimentos, o que vocês tiveram a ver da outra vez e o que vimos é que, reparem, há aqui um corte feito com... Esta cota é normal, a umidade ascensional? É, na ascensional numa parede destas pode ir a 5 metros de altura. Porque elas são muito largas, têm uma grande capacidade de absorção. Aqui foi o corte que fizemos com um formão e o que se vê é que a madeira, apesar de ter este aspecto superficial, a 1 cm de profundidade está excelente. Não é? Ok? Já com isso. Portanto, usava elementos vegetais na argila para dar mais coesão. Isso é muito habitual. Mesmo para usar alguns tabicos com a estrutura de madeira, também se é usado muito este elemento vegetal com argila. Entendi. É que a Nós gente em viu Viseu- ali, estava do lado de Em cá. Viseu vimos É. isto, porque ela estava a dizer que não tinha visto. Tá bem. Em Viseu havia Exterior. imensas fibras de palha. Exatamente. Dava essa atração, acho que diminuía É. as fissuras também. Ok, vamos subir? Olhando aqui para esta antiga casa de banho, obviamente isto é uma ruína, não é? Uma ruína com todos os problemas que nos faz perceber o que é o problema da água. É que o que eu tenho aqui, o pavimento, não tenho dúvida como é que está. Isto é um azulejo, mosaico hidráulico, aliás, em cima de... Mosaico hidráulico é uma coisa muito interessante, depois voltaremos a isso. Em cima de uma estrutura de madeira, mas o tabique todo na zona dos banhos... Não sei. O tabique todo na zona dos banhos está completamente apodrecido. Está completamente apodrecido. E esta é a nossa dúvida, ou a vossa dúvida, sobre o que se passa no teto da sala principal, que é qual é o nível de... Aquilo está com bom aspecto, mas qual é o nível de apodrecimento da madeira do fasqueado. Não da estrutura das cambotas, mas do fasqueado. Isso deve estar a ficar quase sem bateria, não é? Não. Sim. O Raimundo tem que acelerar. Vamos parar. Vamos... Olha, não sei se conseguem subir por aqui, mas espero que não caiam. Subiu. Agora o último degrau. Atenção. Atenção aí nesse último. Ok, cá em cima. Vamos aqui à sala principal. Cá em cima, com exceção destes compartimentos, destes dois compartimentos, já está aí o pessoal? Com exceção destes dois compartimentos, a sala onde nós temos as nossas coisas e este compartimento principal, que têm fissuras que nós temos que pensar e que temos que mapear, e portanto espero que a gente tenha fotografias para as conseguir mapear. Esta fissura já não é uma fissura só do reboco, é uma fissura que vai à alvenaria e que não é um motivo de preocupação, mas é uma fissura que é paralela à fachada principal e, portanto, é sempre uma fissura que nos alerta para a seguinte questão. Será que a fachada principal não está com alguma rotação e alguma perda de verticalidade? Se houver um sismo, esta fachada não se solta, ok? Essa é sempre uma preocupação. Não estou a dizer que é grave, estou a dizer que é uma daquelas coisas que é sinal de alerta e que tem que ser analisada. Há outra fissura e se passarmos aqui para o compartimento ao lado, temos várias fissuras. Portanto, aqui, claramente, as coisas não estão a correr tão bem. Mas nós aqui temos uma transição entre tabiques e paredes de pedra, não é?
E, portanto, aqui, esta na parede de pedra não nos agrada. Aquela aqui, penso que é um tabique, não é? Ou não? Acho que é. É tabique para a varanda. Há aqui claramente uma deformação. Há uma perda de esquadria que já é antiga. Ok, tudo bem. Mais uma vez, aquela fissura que está do lado da parede também está do lado de cá. Obviamente, não são coisas que nos preocupem particularmente. As madeiras estão relativamente bem. Este é o teto que está pior. Não é? Este é o teto de todos o que está pior. A abóbada, não sei como é que isto se chama. Este teto fasqueado em abóbada. E que é, vamos dizer assim, este elemento de maior graça da casa, não é? Graça do ponto de vista, digamos, formal. Tem claramente sinais, nós não vamos lá chegar agora, mas tem sinais de que aquela madeira, pela cor, pode ser madeira que está muito deteriorada. Claro que nós estamos do lado da rua, do lado do beirado, onde provavelmente o beirado deixava entrar água. Mas olhamos para aquele lado, onde o Betancourt fez o furo. E, na verdade, nós temos estas fissuras também. E estas fissuras aqui, a pergunta é, porquê que estas fissuras aparecem? São fissuras. Portanto, nós devíamos mapear, e temos fotografia disso, mapear depois as fissuras desta abóbada, vamos dizer assim. Porquê é que aquelas fissuras aparecem? Aquelas fissuras aparecem não é porque a estrutura, que já lá andámos em cima, esteja má, é claramente por umidade. Houve aqui água. Se não houvesse água, aquelas fissuras não apareciam daquela maneira tão expressiva. Portanto, a maior parte destas fissuras são fissuras que têm a ver com algum movimento, mas com a presença da água. Pintura dramática, ok. De resto, eu diria que o resto da casa aqui não vale a pena fazer grande comentário sobre a patologia. Porque se vocês repararem, estou a falar de patologias. Patologias são sempre os mesmos. Aqui o problema da água mudou, já não é ascensional, o problema da água é em cima, por causa da perda de estanqueidade dos beirados, e é junto às janelas por entrada de água das janelas. Não é? E, portanto, do ponto de vista estrito de patologia, é disso que estamos a falar. Nesta janela, por exemplo, temos estas camadas verdes, etc. Não é? Esqueci-me de dizer que há um sítio, já não sei onde há um sinal de térmita. Ou seja, térmitas vêem-se por aquela risquinha preta, porque as térmitas não gostam de luz e fazem um casulo para poder caminhar dentro do casulo. Bem, ok? Fissura, o que há aqui? Há um desnível do pavimento. Depois de conhecermos o edifício, não estranhamos. Isto é uma parede de pedra. Aqui é um tabique. Há um desnível do pavimento. E eu diria que, numa perspectiva de patologia, estes rebocos interiores têm algumas zonas empenadas, mas está feito, não é? Os tetos, quando os tetos têm zonas degradadas, ou é porque nós os degradamos, ou é porque entrou água, não é? E depois temos a situação das janelas. Vamos olhar para ali, tem uma patologia de um lado para o outro. Exatamente. Aqui até é engraçado porque aquele desnível ainda é maior que o do pavimento, não é? Mas que já é antigo, não é? Nós não vamos à cobertura, nem é necessário, ok? Até porque já devemos estar a... Quer ir à varanda ou não? Não vale a pena. Ali à varanda? Não é capaz de não valer a pena subir lá de baixo, mas É assim, nem estava a dizer que estava muito degradada. Mas podemos ir à varanda. A escada, o que é que está em melhor estado? Esta escada principal, mas, e isso é importante dizer-se, está em melhor estado até o dia em que alguém venha cá achar que a casa está nova. Porquê? Porque os degraus estão partidos. E, portanto, nós podemos não decidir, este degrau está muito partido, este degrau está muito partido, nós podemos decidir não fazer nada. Mas nós temos que fazer esse registro, porque esta é, aliás, uma questão delicada, que é, ou fica assim, ou leva uma prótese, ou leva um degrau novo, ou não leva nada, ou o que é que leva? E a prótese é uma prótese de cortar e pôr cá um quadrado, que era uma coisa que se fazia antigamente e que agora nós não fazemos, ou é substituir o degrau todo como fizeram ao pé da Faculdade de Farmácia, da antiga Faculdade de Farmácia, atrás dos... Portanto, esta questão, embora pareça uma questão menor, não é uma questão menor. E, sobretudo, é importante, depois de termos ido lá abaixo, que é para perceber o que é este degrau. Esta peça é uma peça brutal e de grande envergadura, não é? E, portanto, completamente fora de causa eu substituir esta peça por uma peça igual. E ali também está partido. Teto impecável. Está feito.
Não é? Vamos à varanda ou acabamos? Vamos à varanda, pronto, vamos à varanda. Ah, é a varanda de fora. Ok, sim, sim, vamos à varanda de fora. Chaminé. Chaminé, pano de chaminé robusto, sem nenhum problema. Ok? Há alguma fissuração destas paredes. Estas paredes, bem, nós íamos fazer por planos um mapeamento das fissuras. Isto é, fazer cortes, na verdade. Não os cortes tradicionais dos edifícios, era um corte por planos de parede estrutural. Não é? Pronto. Aqui na varanda. A varanda é aquela coisa estranha, não é? A varanda é aquela coisa estranha. A gente, aqui, a sensação é que já tem um pavimento de betão. Não sei se temos, se não temos um pavimento de betão. Isto é uma betonilha, mas pode ou não ter pavimento de betão. Agora, na varanda vale a pena ver isto, não é? É evidente que há aqui, isto parece tudo robusto, isto está, mas há aqui pequenos deslocamentos que é preciso pensar o que é que lhe vamos fazer, não é? E toda a estrutura do forro, que na verdade também é a estrutura do telhado aqui, não é? Está toda a estrutura do forro. Aqui o que há de estranhíssimo, é esta viga de betão. Eu não sei o que é que temos aqui debaixo. Eu acredito que tenhamos uma laje de betão. Se tivermos uma laje de betão, esta viga pode ter sido feita para suportar esta laje, não sei. Eu chamava a atenção daquele canto, porque aquele canto, para todos os efeitos, e estes pilares, estão cá há muito tempo, mas à luz do que sabemos hoje, nós não podemos deixar aquilo assim. Não é? Mas seguramente esses pilares não têm nada a ver com a casa original, né? A questão é saber o que é a casa original ou se o original ainda existe. Eu acho que pelo aparelhamento deles, eles são relativamente recentes. Do século Claro. XX. A tal fissura, E o postal, né? Porque esse aqui avançava. exato. Eu não sei quando é que foi feita essa construção aqui da prefeitura da Câmara, mas... Isso é fácil a gente saber. É fácil saber quando é que... Quando é que eles fizeram as casas de banho? Será que não foi a mesma época ainda? Para todos os efeitos aqui é assim, vamos dizer assim, aqui não há defeito nenhum aparente especial. Pensa, isto é um terraço onde chove. Se eu quiser reabilitar isto, eu tenho que pensar o que é que faço aqui, não é? E tenho aqui uma fissura de ligação, não é? Tenho ali aquela fissura, tenho aqui a drenagem, portanto, para todos os efeitos, este terraço não funciona. Está bem? Vamos trabalhar?